Olá pessoal, estamos de volta em mais uma videoaula do React Native e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a parte de layouts, tá? Então vamos aprender como a gente utilizar um framework chamado Native Base, tá? Na aula passada nós falamos um pouco sobre a utilização do layout com Flexbox, porém na aula de hoje nós iremos aprender como a gente trabalha com o Native Base, tá? O Native Base ele é um framework que ele ajuda no momento da criação de telas, tá? Então, na aula passada eu acabei revisando essa parte de Flex, na verdade eu passei de forma rápida e não vou me ater nessa aula, tá? Quem quiser dar uma olhada na aula passada. E antes de começarmos a nossa aula, não se esquece de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe a sua sugestão, comentário, críticas ou elogios no comentário, tá, pessoal? Então, let's go a aula de hoje, tá? Então, pessoal, para que a gente não fique perdendo tanto tempo com a parte de layouts, que é algo que dá bastante trabalho para que a gente possa fazer várias coisas, a gente tem que estilizar e puxa para um lado, puxa para o outro, a gente vai utilizar o Native Base, tá, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o Native Base é uma biblioteca cross-plataforma. O que seria esse cross-plataforma? É que ele roda tanto no React Native quanto no Vue Native, beleza? Um outro framework para programação. E aqui a gente tem um exemplo do Native Base e do React Native, tá? Então aqui, ó, do lado esquerdo a gente pode observar que a gente tem um exemplo sem o Native Base, tá? E olha só a quantidade de códigos que a gente escreve para chegar no resultado do botão. E olha, utilizando o Native Base, que a gente chega no mesmo resultado. Então, aqui a gente fez 3 linhas de códigos e no caso, e a gente teve o mesmo resultado do botão. E aqui a gente teve que criar uma variável style sheets create, passou um objeto do tipo botão, botou background color, background radius, border width, border color, e depois touchable opacity. Então, quando eu clico, ele fica com aquela opção como se eu estivesse sendo clicável, tá? Tudo isso para chegar no botão. Então, para que a gente não perca tanto tempo nessa parte de layouts, a gente vai estar utilizando essa biblioteca aí para nos auxiliar durante a criação das nossas aplicações, tá? Então, essa é uma biblioteca gratuita que você pode usar, tá? Não tem nenhum problema de questões referentes a licença. Então, aqui a gente tem um exemplo dos recursos existentes nela, tanto para o iOS quanto para o Android, tá? Opa. Então, aqui a gente tem um exemplo do menu funcionando, ó, o menu no modelo Android, no modelo iOS, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho um exemplo com o iOS, como é que eu faço uma listagem de itens, como é que eu faço um formulário, como é que eu uso os botões, como é que eu utilizo essa parte do render, né? Então aqui, se eu clicar aqui, ele vai mostrar os exemplos, ó, tanto no Android quanto no iOS, ó, tá? Então, tipo, com um código só, eu faço uma tela que serve para os dois, tá? Em alguns momentos eu preciso fazer um pequeno ajuste para o iOS, para o Android, tá? Mas a utilização deles, a gente vai ganhar essa velocidade no momento de desenvolvimento, tá? Não vou me ater tanto na parte do CSS. E olha só que legal, a gente consegue ter resultados bem legais com essa ferramenta, tá? Então, a gente tinha aqui alguns exemplos, ó, que se a gente vê aqui na documentação, ó, ele é um projeto open source, tá? Então, existem alguns exemplos, o Native Stake Kit. O que são isso aqui, pessoal? São aplicações já construídas com o Native Base, tá? Que vocês podem estar testando também e estarem dando uma conferida. Ó, tem o Native Base Tutorial, você pode acessar ele, todo o tutorial que a gente vai ver aqui. Como é que faz tal coisa que tem nessa tela? Então a gente pode ver essas aplicações, ó, como do Twitter, o Native Base Studio App, tá? Tem uma série de aplicações, essas 5 aplicações bem legais aí que dá pra gente treinar e aprender um pouco. Então o que é que a gente vai utilizar? Vamos utilizar a própria documentação dele, tá? Vamos clicar aqui em Doc. E na parte de documentação, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o seguinte: quem está utilizando o React Native sem o Expo, a gente vai fazer a instalação, tá? Então, como é que a gente vai fazer a instalação? Na próxima etapa que eu explico. Então,
Olha só, ele é um framework que ele é cross-plataforma, tá? Ele funciona no React Native e no Vue Native, que é outra plataforma, que não vamos nos ater a ela, tá? E aqui a gente tem um exemplo da codificação de uma tela, olha só. Eu tenho aqui o import da biblioteca Native Base e aqui os componentes que eu estou utilizando na tela. Então aqui observe o seguinte, ó. Eu tenho Export Default Class, General Example. Nesse caso, a gente vai só utilizar esses três componentes. Então, chamei o componente container, o button e o text. E o resultado ele vai mostrar a tela com um botão. Tá? Então é simples assim, o código fica limpo e a gente consegue desenvolver uma tela sem estar trabalhando com um CSS. Tá? Então vamos mais adiante aí. O Get Start. O que é que a gente precisa fazer para instalar o Native Base na nossa aplicação? Aqui a gente tem um passo a passo de como configurar o Native Base na nossa aplicação. Aqui tem o exemplo da criação de um projeto. Depois que eu criei o projeto, eu entro no projeto, ó, criei o projeto, entrei dentro da página do projeto e dou esse comando aqui, npm install native base .save, que ele vai salvar, no caso, para que você possa, quando fechar a aplicação, ele não se perca, ele fique novamente lá, tá? A biblioteca. E depois, seguiu esses três passos aqui com esses comandos, a gente vai ter o Native Base instalado na nossa aplicação. Olha só como é fácil, tá? Instalar. Quem está utilizando o Expo, a gente vai simplesmente utilizar o yarn add native base save. Fazendo isso, ele vai estar salvando aí. Depois que ele está salvando, ele vai ficar. E se a gente fechar a aplicação e abrir de novo, ele vai ficar lá, tá? Ele não vai perder. Depois a gente instala a parte de fontes. Instalou a parte de fontes, aí a gente vai vir aqui na parte do app.js e vamos copiar todo esse código. Se a gente clicar aqui copy, ele já copiou tudo para a gente, tá? Ele já copiou tudo e a gente vai colar lá. Pronto, pessoal. Então é assim que a gente instala o Native Base no Expo, tá? Que é o case que a gente vai usar aqui. Mais embaixo a gente pode utilizar ele também para web. E olha só, para web, basta a gente seguir esse passo a passo aqui, executa essas linhas, esses comandos, né? Depois que executou esses comandos, faz a substituição do package.json, como ele está indicando aqui. Depois configura esse config override, tá? Feito isso, essa configuração aqui, a gente tem ainda esses últimos comandos aqui. npm install ou yarn install para instalar o Native Base, tá, pessoal? Então esse é o exemplo aí de instalação do Native Base, bastante simples, tá? Basta seguir esse passo a passo, porém na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar com o Snack App da Expo. Ou então quem quiser entra no expo.io, tá? Deixa eu seguir aqui. Deixa eu seguir aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo. Então eu entrei aqui no meu Expo, tá? Loguei aqui na minha aplicação e assim quando eu logar eu venho nessa opção Tools, ó. Digitei expo.io, loguei, depois que eu loguei eu venho aqui Tools. E em Tools eu vou clicar aqui em Snack, tá? Cliquei aqui em Snack. Ao clicar em Snack, Open Snack, tá? Ó, ele é o que? O Snack, ele é uma IDE online, tá? Eu acabei falando isso nas aulas anteriores. Então aqui nessa IDE online aqui, nós vamos configurar o nosso projeto para o Native Base, tá? Então, como a gente vai fazer isso, pessoal? Vamos seguir o tutorial aqui, tá? Ó, primeiro, eu não tenho como executar esse comando aqui, tá? Eu não tenho um terminal para executar esse comando. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai copiar essa página, essa parte aqui, ó, app.js. Vamos clicar aqui em copy. Após essa cópia, o que é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na nossa aplicação, vamos dar um nome para ela. Vamos dizer Hello World Native Base, tá? Renomeei ela lá em cima, React Native, tá? E agora, no nosso app.js, nós vamos selecionar tudo, Ctrl A, e apagar isso aqui, e vamos colocar um Ctrl V, tá? E o Ctrl V, ele já copiou tudo aqui. Então, observe o seguinte, ó, a partir do momento que eu copiei,
ele automaticamente aqui no package.json já vai pedir para eu adicionar esses pacotes, tá? Então eu vou add o pacote, add o pacote, add o pacote de fontes e add o pacote de fontes também. Pronto. Feito isso, ele está adicionando o pacote aqui, está instalando o Native Base na nossa aplicação, tá? Enquanto ele está instalando, vamos clicar aqui na opção Android e vamos colocar aqui Tap to Play para que ele possa carregar. E ele pediu novamente aqui para eu adicionar no pacote, vou adicionar. E vamos esperar ele carregar aí. Então, depois que ele terminou de instalar, ele ficou aqui, ó, no error, tá? E se a gente vier aqui em package.json, observem que ele ficou aqui, ó, as dependências, né? Então, as dependências foram instaladas. Se eu clicar aqui Tap to Play, vamos clicar aqui e vamos esperar a aplicação rodar, tá? Ele está pedindo para adicionar de novo, vou adicionar. E ele rodou, certo? Facinho, facinho, ele instalou aí o Native Base na aplicação, tá? Ó, adicionou essas seguintes bibliotecas, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer para ver se realmente ele está funcionando? Ó, observe que Open Up App.js, então ele rodou. Ele fez a chamada dos componentes, tá? Para que a gente possa ver executando aqui, com um exemplo, porque ele ficou aqui em cima, vamos pegar um exemplo interessante aqui, nesse caso, que a gente possa estar testando um componente. Por exemplo, vamos vir aqui em componentes, e na parte de componentes, então na parte de componentes vou pegar esse componente card aqui, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu copiar esse container todo aqui, ó. Vou copiar todo o container aqui, Ctrl C, né? Vou vir aqui e vou colar aqui. Colei. Depois que eu colei, ele vai dar esses erros aqui, porque eu preciso ter os imports, tá? Então, se eu vier aqui, ó, eu vou copiar esses imports aqui. Ó, copiei até o ponto e vírgula e vou colar aqui em cima, tá? Ó, onde tem Native Base, eu vou substituir aqui, tá? Substituir. E agora ele está carregando todos esses componentes. Agora é só esperar ele atualizar. Deixa eu clicar aqui Tap to Play novamente para que ele possa carregar no vídeo. Pessoal, então eu dei o play aqui, Tap to Play, e ele ficou com essa opção aqui, esperando, tá? Então se eu quiser rodar diretamente no meu celular essa aplicação aqui, o que é que eu tenho que fazer? Ó, Run Your Phone, tá? Eu clico aqui em Run Your Phone. Vocês podem baixar, se o seu celular for Android, baixa o app do Expo, tá? Se o seu for iOS, baixa lá no iTunes. Baixou o app do Expo, vem aqui nesse QR Code, abre o app do Expo e clica na opção Scanner e escaneia esse QR Code. Ao escanear esse QR Code, a aplicação vai ser carregada no seu celular. E você não precisa ficar esperando com que a aplicação seja aberta por esse emulador virtual aí, tá? No caso, esse emulador que está no navegador. Feito isso, você consegue rodar a sua aplicação, tá? Então eu vou fechar aqui, que no meu caso eu vou esperar, tem apenas 2, eu sou o segundo da fila, tá? E eu consigo rodar a minha aplicação, beleza? E finalmente ele carregou aqui e a gente tem um resultado aí da nossa aplicação carregando, ó, já no formato de quem? Já no formato do Android, azulzinho lá, tá? Deixa eu mudar aqui, vou botar teste 2 e ele vai aparecer lá, ó, salvando as mudanças aqui em cima, ó. Depois de salvar, apareceu 2 aqui. Se eu mudar aqui para iOS, aí eu vou ter que esperar carregar tudo de novo e o layout dele já vai ser ajustado, tá? Beleza, pessoal? Então era isso que tínhamos para a aula de hoje. Aprendemos aí como uma nova biblioteca chamada Native Base e como é que a gente instala ela no Expo. Se você está utilizando no seu próprio computador, usando o Visual Code, basta ir na parte da documentação e vai na parte de Get Start, lá na parte de Setups, como eu mostrei aqui, tá? Beleza? Então, se você curtiu, deixa o seu joinha, tá? Se inscreve no meu canal
E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.